Já parou para pensar quais são os 5 maiores desejos de uma mulher sobre você? Fique comigo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua forma de enxergar os relacionamentos. Não estou falando do que ela diz, mas do que ela realmente espera de um homem, mesmo que nunca admita em voz alta. Muitos acham que precisam ter dinheiro, beleza ou status para conquistar uma mulher. Mas a verdade é muito mais profunda e surpreendente. Neste vídeo, você vai aprender todos esses desejos bem explicados e com exemplos práticos. E mais, vou te mostrar como a filosofia estoica pode transformar a forma como você se relaciona, não só com as mulheres, mas com você mesmo. O último desejo da lista é o mais ignorado, mas quando você entende e aplica, tudo muda. Então, presta atenção, porque o que eu vou te dizer agora, ninguém te contou com essa clareza. E talvez você vá se lembrar de momentos em que tudo parecia estar indo bem com uma mulher, mas de repente ela se afastou, sumiu, ou simplesmente perdeu o interesse, e você ficou tentando entender o que fez de errado. A verdade é que você não fez nada errado, você só não entendeu o que ela esperava de verdade. E o primeiro desejo oculto de uma mulher sobre você é mais sutil do que parece. Ela deseja que você tenha presença real. Mas atenção, presença não é estar no mesmo ambiente. Não é só estar ao lado dela no restaurante ou no sofá, é estar inteiro, focado, inabalável. Quando você olha nos olhos dela, ela sente se você está presente ou se está tentando ser algo que não é. Se está preocupado em agradar ou se está tentando provar o seu valor. Presença não se finge, ela se sente. É o reflexo da sua mente estar calma, firme e centrada. E é aqui que entra a primeira lição estoica. Epicteto dizia: você não controla os eventos externos, você só controla a sua mente. Um homem que entendeu isso não se desespera quando está com uma mulher. Não precisa provar nada, não precisa falar demais, nem tentar ser engraçado o tempo todo. Ele apenas é. E isso é magnético. Uma mulher sente que está diante de alguém que não se abala, que não depende da aprovação dela. E aí, ironicamente, ela passa a buscar a aprovação dele. Mas isso só acontece quando você está no comando da sua mente. Não do ambiente, não dela, mas de você. E se você ainda acha que presença é papo de guru, lembre-se disso: homens distraídos, ansiosos e perdidos são descartáveis. Homens presentes são inesquecíveis. Agora me diz, quantas vezes você já perdeu uma mulher por parecer inseguro, por tentar agradar demais, por ter medo de desagradar e acabar sendo desinteressante? Talvez você tenha achado que faltava beleza ou dinheiro, mas não era isso, era a falta de presença. Quando você está verdadeiramente presente, algo muda. O tom da sua voz muda, o ritmo da sua respiração, até o seu silêncio passa a falar alto. E a mulher percebe, porque o inconsciente dela capta isso antes mesmo que ela consiga explicar. Agora segura essa, você pode treinar presença. E a forma mais poderosa de fazer isso vem dos estoicos. Comece a praticar o controle da sua atenção. Pare de verificar o celular toda hora. Foque no que está acontecendo aqui e agora. Observe a pessoa na sua frente como se fosse a única coisa que importa naquele momento. Ouça mais, fale menos, reaja menos, seja mais. Você não precisa ser o homem mais bonito da sala, mas se for o mais presente, vai ser o mais lembrado. E esse é só o primeiro dos 5 desejos ocultos. Os próximos são ainda mais surpreendentes e perigosos de ignorar. Você está pronto para continuar? Você entendeu o primeiro desejo, presença. Agora vamos falar sobre algo que parece invisível, mas que determina o quanto uma mulher vai se sentir atraída, protegida ou entediada ao seu lado. O segundo desejo oculto de uma mulher é esse ela. Ele quer sentir que você é capaz de liderar. Mas não confunda com autoritarismo. Liderar aqui não tem nada a ver com mandar.
Tem a ver com direção, com firmeza, com clareza. A verdade é simples. Mulheres são atraídas por homens que sabem para onde estão indo, homens que têm um plano, homens que tomam decisões, homens que não precisam perguntar a todo momento o que você quer fazer. Um homem indeciso transmite insegurança, e insegurança esfria qualquer conexão. Mas vamos além. O desejo de liderança não é consciente. Ela não vai te dizer quero que você me lidere, mas vai observar sua postura, suas escolhas, seu jeito de lidar com imprevistos, vai prestar atenção em como você reage quando as coisas saem do controle. E aí entra o estoicismo. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter direção. Precisa agir com intenção. Mesmo quando estiver em dúvida, decida. Homens estoicos compreendiam o valor da responsabilidade pessoal. Eles sabiam que o verdadeiro poder está em assumir o controle sobre si mesmo e guiar os outros com equilíbrio. Se você convida uma mulher para sair e diz não sei o que você quer fazer, escolhe aí, você está passando a liderança para ela. E por mais que ela diga tudo bem, internamente algo se quebra. Ela quer relaxar na sua presença, sentir que está com alguém que assume o leme, que sabe conduzir. Não é sobre controle, é sobre confiança. Líderes calmos, centrados e conscientes fazem as mulheres se sentirem seguras. E segurança emocional é afrodisíaco. Você pode não ter o carro mais caro, pode não ter o físico mais impressionante, mas se você inspira segurança através da sua liderança emocional, ela vai se conectar com você de um jeito que nem ela consegue explicar. Sabe quando uma mulher diz: tem algo nele que me atrai, mas não sei o quê? Muitas vezes é isso. É a energia de liderança silenciosa. Mas atenção, se você tenta forçar liderança, acaba virando um controlador. E isso é o oposto do que ela deseja. A verdadeira liderança não precisa ser gritada. Ela é percebida em atitudes simples quando você resolve problemas sem reclamar. Quando mantém a calma enquanto os outros se desesperam. Quando toma decisões com clareza, mesmo sob pressão. Quando não foge da responsabilidade, mesmo quando errar pode te custar. E isso se aplica em todas as áreas. No trabalho, na família, nos relacionamentos. Agora me diz como anda a sua liderança sobre si mesmo. Você cumpre o que promete? Você levanta quando cai ou fica no chão se lamentando? Porque antes de liderar alguém, você precisa liderar a si mesmo. E é aqui que a maioria falha. Querem respeito das mulheres, mas não se respeitam. Querem admiração, mas vivem adiando o que sabem que precisam fazer. Querem ser desejados, mas não conseguem dizer não quando necessário. E sabe o que acontece? A mulher olha para esse homem e pensa: se ele não consegue nem guiar a própria vida, como vai guiar a minha ao lado dele? Duro? Sim, mas real. Você quer ser o tipo de homem que ela admira em silêncio? Então pare de hesitar. Escolha. Caminhe, corrija o caminho se necessário, mas não seja passivo. Homens passivos se tornam emocionalmente invisíveis. Homens que lideram, mesmo em silêncio, se tornam inesquecíveis. Você está começando a entender o jogo. Esses desejos não são óbvios. Eles estão escondidos nos detalhes, nas entrelinhas, no que ela sente, não no que ela fala. E estamos só começando, porque o próximo desejo oculto é o que diferencia os homens que apenas passam dos que deixam uma marca profunda. Preparado? Você já entendeu que presença e liderança silenciosa são essenciais. Mas agora prepare-se, porque o terceiro desejo oculto das mulheres é o mais mal compreendido pelos homens. E também o mais poderoso. Ela deseja que você tenha controle emocional. Não aquele controle forçado de quem engole tudo e finge que está bem, mas o controle real de quem sente, processa e escolhe como vai reagir.
E aqui está o problema. A maioria dos homens hoje está emocionalmente fraca. Sim, fraca. Explodem por qualquer coisa. Entram em desespero quando não recebem atenção. Perdem o eixo diante de uma mensagem visualizada e não respondida. Viraram escravos das próprias emoções e nem percebem. E o que uma mulher sente diante disso? Insegurança. Ela olha para esse homem e vê um menino crescido, não um parceiro. Vê alguém que ela precisa cuidar emocionalmente e não alguém em quem pode confiar. Mas o homem estoico é diferente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso muda tudo. O homem estoico não reage com desespero. Ele observa, ele interpreta e depois escolhe agir com razão, não com impulso. E é aí que está a força. Não é a ausência de emoção, é domínio sobre ela. Uma mulher deseja estar com alguém que sabe se controlar, que consegue manter a compostura até mesmo quando é desafiado, que não vira um vulcão de drama por qualquer detalhe. E você sabe por quê? Porque isso transmite força interna. E força interna é irresistível. Quando você se irrita fácil, ela percebe. Quando você tenta manipular emocionalmente porque está inseguro, ela percebe. Quando você perde o controle por causa de ciúmes, ela sente e se afasta. Agora pensa comigo, quantas vezes você já estragou algo por reagir no impulso? Uma discussão pequena que virou um término. Uma cobrança mal feita que virou afastamento. Um desabafo mal colocado que soou como carência. Tudo isso nasce da mesma raiz, falta de controle emocional. E é por isso que ela deseja em silêncio que você seja um homem em paz com as próprias emoções. Ela quer te ver bravo, mas calmo. Firme, mas não agressivo. Capaz de dizer o que sente sem fazer drama. Isso é masculinidade madura. E é isso que faz ela olhar para você com respeito, com desejo, com confiança. Mas atenção, controle emocional não significa ser frio. Significa saber onde termina a emoção e começa a escolha. É por isso que os estoicos eram admirados. Não por não sentirem, mas por não serem dominados por aquilo que sentiam. Você não pode controlar o que sente no instante em que sente, mas pode controlar o que faz com isso. E essa habilidade transforma tudo. Ela sente quando está diante de um homem emocionalmente blindado. Blindado, mas humano. Presente, mas firme. Alguém que pode acolher sem colapsar. E é por isso que o homem estoico se destaca. Ele não suplica por amor. Ele não se desespera por validação. Ele não perde noites em branco se perguntando o que fez de errado. Ele sente, ele pensa, ele decide. E isso é raro. A maioria ainda vive reativa, infantilizada, refém do humor da mulher. Mas você não vai ser assim. Porque agora você sabe o que ela realmente deseja. E está começando a se transformar. Então escuta bem, controle emocional não é opcional. É sobrevivência emocional num mundo que testa sua mente todos os dias. Quer se tornar esse homem? Comece agora. Próxima vez que algo te irritar, respira. Não responda na hora. Não dispare palavras como flechas. Deixe o momento passar. E veja como sua postura muda tudo. O homem que governa as próprias emoções é o homem que governa sua vida. E esse é o tipo de homem que uma mulher deseja estar por perto. Agora já falamos de presença, de liderança e de controle emocional. Mas falta um desejo que as mulheres escondem até de si mesmas. Um desejo que, quando atendido, cria conexão profunda, quase inexplicável. E é sobre isso que vamos falar agora. Você já percebeu que existem homens que não são os mais bonitos, nem os mais ricos, mas mesmo assim conseguem criar um tipo de conexão com as mulheres que parece inacreditável? Um vínculo quase magnético. E a pergunta que não quer calar que elas se sentem tão atraídas por esse tipo de homem? A resposta está no quarto desejo oculto. E esse, diferente dos outros, ela não admite nem para si mesma. O quarto desejo oculto de uma mulher sobre você
Ela quer admirar a sua mente. Sim, a sua mente. Sua visão de mundo, sua sabedoria, sua capacidade de refletir, de provocar, de expandir a consciência dela. Muitos acham que o desejo feminino é puramente emocional, mas esquecem que a atração mental é a mais poderosa que existe. Uma mulher pode até se interessar pelo seu físico, pela sua aparência, pela sua vibe, mas o que vai fazer ela grudar em você de verdade é o quanto você consegue instigar o pensamento dela. E aqui entra um segredo, que poucos dominam ela. Não quer só um parceiro, ela quer um espelho que a desafie, um homem que não diga apenas o que ela quer ouvir, mas que tenha coragem de questionar, de confrontar suavemente, de fazer ela pensar além do óbvio. E aí, meu amigo, entra a filosofia. Um homem estoico não vive na superfície. Ele não fala sobre qualquer coisa o tempo todo. Ele escolhe bem as palavras. E mais do que isso, ele pensa antes de falar. Marco Aurélio escreveu: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E é exatamente isso. Quando você vive de forma superficial, repetindo as mesmas frases, os mesmos papos, as mesmas atitudes, você vira mais um. Mas quando você desenvolve consciência e profundidade, você vira um enigma. E adivinha o que mais instiga a mente feminina? Mistério. Não o mistério bobo de fingir desinteresse, mas o mistério real de um homem que pensa com clareza, que enxerga a vida com profundidade, que lê, que aprende, que evolui. Esse tipo de homem desafia as crenças dela. Ele mostra outras perspectivas. Ele não se perde em conversas vazias. Ele eleva o nível da interação naturalmente. E o mais curioso, ela sente isso nos primeiros minutos. Talvez nem perceba conscientemente, mas seu olhar muda, sua postura muda, porque ela está diante de algo raro, e raridade atrai. Agora pensa comigo. Quantos homens hoje você conhece que têm algo realmente interessante para dizer? Quantos têm opiniões próprias, mas equilibradas? Quantos sabem ouvir antes de responder? Quantos conseguem manter uma conversa inteligente sem tentar se exibir? Pouquíssimos. E é por isso que quando você se torna esse tipo de homem, você se torna inesquecível. Mas isso exige algo de você. Você precisa estudar, refletir, se observar. Parar de consumir só entretenimento vazio e começar a construir sua própria visão de mundo. Você precisa alimentar a sua mente com conteúdo que eleve sua alma. E é aqui que o estoicismo entra com força, porque ele não é só uma filosofia antiga, é um mapa de poder mental. Ele te ensina a ser racional sem ser frio, firme sem ser arrogante, profundo sem ser chato. E quando você junta isso com presença, liderança e controle emocional, você se transforma num tipo de homem que não pode ser ignorado. Ela sente isso. E mais, ela começa a te admirar. E admiração, no mundo feminino, é sinônimo de atração. Você pode ter um corpo forte, mas se sua mente for fraca, tudo desmorona com o tempo. Agora, se sua mente for poderosa, você pode até ter imperfeições, ela vai achar isso charmoso. Porque o que realmente vai prender o coração dela é o quanto ela se sente mentalmente provocada e emocionalmente segura com você. Esse é o jogo real. E quem entende isso, joga em outro nível. Mas tem mais. O quinto desejo oculto é o mais perigoso. Porque se você falhar nesse ela, não só vai se afastar, ela vai perder o respeito por você. E quando o respeito acaba não, tem desejo que sobreviva. Você quer saber qual é esse desejo final? Você chegou até aqui e agora vai ouvir aquilo que ninguém fala abertamente. Porque o quinto desejo oculto de uma mulher sobre você é o mais decisivo. Se você falhar nesse ponto, nada mais importa. Não importa o quanto você seja presente, líder, controlado, inteligente. Se você ignora esse desejo, você será esquecido, descartado. E talvez nem entenda por quê. Então, escuta com atenção. O quinto desejo oculto de uma mulher
ela deseja que você tenha propósito. Não um propósito bonitinho de feed de Instagram, mas um chamado real. Uma missão, uma direção maior que ela. Ela quer sentir no fundo que você não vive por ela, mas que você vive por algo maior do que ela. E aqui está o ponto mais desconfortável. Uma mulher nunca vai respeitar um homem que coloca ela no centro da própria vida. Pode parecer romântico, pode parecer amor verdadeiro, mas aos olhos dela, isso é fraqueza. Ela precisa saber que, mesmo que ela vá embora, você continua. Você segue, você permanece em pé. Ela precisa ver que você está construindo algo, que sua energia está voltada para uma visão maior, que seus dias têm sentido com ou sem a presença dela. E isso é raro. Hoje, muito raro. Homens estão perdendo a própria identidade, tentando se moldar ao que acham que uma mulher quer. Estão apagando seus próprios sonhos para não assustar. Estão se tornando invisíveis, tentando ser agradáveis. Mas mulheres não desejam um homem sem direção. Elas desejam um homem que, mesmo apaixonado, não perde o foco. E isso é brutal, mas é real. Sabe por quê? Porque o homem com propósito é perigoso, não no sentido agressivo, mas no sentido de que ele não é facilmente controlável. Ele não se dobra, ele não se apequena, ele não se perde tentando agradar. E isso é extremamente atraente. É instintivo, é primal. Lembra o que Marco Aurélio dizia? O que não é útil para a colmeia, não é útil para a abelha. O homem estoico vive em função de algo útil, de algo necessário, de algo que vai além do prazer momentâneo. E essa grandeza silenciosa é sentida por todos, inclusive por ela. Agora pare e reflita: você tem propósito? Ou está esperando que a próxima mulher te dê um? Você está construindo algo que você ama? Você sabe por que acorda todos os dias? Ou vive no piloto automático, esperando que alguém te salve da mediocridade? Porque deixa eu te contar uma verdade: dura homem sem propósito vira peso. E ninguém deseja carregar peso por muito tempo. Agora homem com propósito vira direção, vira caminho, vira inspiração. E é isso que ela deseja. Mesmo que nunca diga, mesmo que negue, mesmo que finja que só quer um cara legal. Não se engane. Se você não estiver construindo algo, se não estiver perseguindo algo com paixão, ela vai sentir. E com o tempo, o brilho nos olhos dela vai sumir. Ela precisa admirar não só o homem que está na frente dela, mas o futuro que esse homem está criando. Ela precisa sentir que ao seu lado ela não vai estagnar, que vai crescer, que vai ser desafiada, que vai ser inspirada. E isso só vem com propósito. Então não procure mais técnicas para conquistar. Procure clareza de missão, porque quando você estiver verdadeiramente alinhado com o seu propósito, você nem vai precisar correr atrás. Sua presença vai falar por você. Seu silêncio vai atrair mais do que 1000 palavras. Sua vida vai ser o maior argumento. E nesse momento ela vai te olhar diferente, com respeito, com desejo, com admiração silenciosa. Você entendeu agora os 5 desejos ocultos, mas calma, ainda não terminamos, porque entender isso é o começo. Aplicar isso é o verdadeiro desafio, e é aí que entra a transformação real. Agora você sabe quais são os 5 desejos ocultos das mulheres: presença, liderança, controle emocional, intelecto instigante e propósito. Mas saber não é o bastante. Quantas pessoas sabem o que fazer e, ainda assim, vivem reclamando da própria vida? A resposta é simples: saber sem aplicar é ilusão, é masturbação mental, é a desculpa perfeita para continuar sendo o mesmo, enquanto diz a si mesmo que está evoluindo. Agora que você tem o mapa, a pergunta é: você vai caminhar? Porque eu preciso ser honesto com você, nada vai mudar se você não mudar. E a maioria dos homens ainda está tentando encontrar atalhos. Querem a atenção das mulheres, mas não a disciplina de se tornarem valiosos.
querem ser admirados, mas fogem de qualquer desconforto. Querem respeito, mas vivem se curvando para agradar. Isso não é evolução. Isso é auto-engano. E sabe o que os estoicos ensinavam sobre isso? Sêneca dizia: enquanto você adiar viver com sabedoria, a vida continuará escapando de você. É exatamente isso que está acontecendo com milhões de homens hoje. Eles adiam o autoconhecimento, adiam o propósito, adiam os limites, adiam a verdade, e quando percebem estão sozinhos, perdidos, cansados de jogar um jogo que nunca entenderam direito. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode decidir hoje virar a chave. Como? Começando por pequenos atos. Você não precisa se tornar um filósofo estoico da noite para o dia, mas pode começar assumindo o controle da sua atenção, da sua rotina, dos seus pensamentos. Pode parar de buscar distração em excesso. Pode começar a treinar a presença não só com mulheres, mas com tudo. Pode parar de responder no impulso e passar a refletir antes de agir. São gestos simples, mas acumulados eles constroem um homem. E isso é o que as mulheres mais desejam: um homem completo. Não perfeito, mas consciente. Não arrogante, mas firme. Não desesperado por amor, mas transbordando propósito. E aqui está um segredo brutal. Quando você se torna esse homem, você começa a escolher. E não apenas ser escolhido. Você para de correr atrás e começa a atrair. Você não mendiga mais atenção. Você inspira a atenção. A mulher não é mais o seu objetivo. Ela se torna uma consequência do homem que você decidiu ser. Agora olha ao seu redor. Quantos homens você conhece que vivem assim? Pouquíssimos. Porque dá trabalho, porque exige dor, porque mexe com o ego, mas também porque funciona. E aqui está a diferença entre os que apenas assistem vídeos como esse e os que usam esse conhecimento para se transformar. Os primeiros esquecem em minutos. Os segundos aplicam por anos e colhem os frutos em silêncio. Agora você precisa decidir você. Quer continuar no piloto automático, tentando agradar e ser escolhido? Ou quer assumir o controle da própria vida e se tornar o tipo de homem que nenhuma mulher ignora? Porque no fim das contas, os desejos ocultos dela dizem muito menos sobre Eli, muito mais sobre o tipo de homem que você escolheu ser. Se você mudar, tudo muda, mas só se tiver coragem de agir. E é sobre isso que vamos continuar falando. Porque agora que você conhece os desejos ocultos, vamos falar sobre os erros que você comete todos os dias e que destroem silenciosamente o seu valor. Você pode entender os desejos ocultos, pode até começar a mudar sua postura. Mas se continuar cometendo os mesmos erros invisíveis que a maioria dos homens comete, vai sabotar tudo sem perceber. E o pior é que esses erros não gritam, eles sussurram. Aos poucos eles corroem sua autoridade, sua energia, sua atratividade, até o momento em que você percebe tarde demais. Ela já perdeu o interesse, ela já se afastou, ela já te viu como mais um. Então preste atenção, porque agora vamos falar sobre os erros silenciosos que matam a atração, destroem a admiração e fazem você ser esquecido mesmo que tenha feito tudo certo no começo. Erro número 1. Ser reativo emocionalmente. Você está conversando com ela, algo não sai como esperava. Ela diz algo seco ou parece distante e você reage. Se fecha, muda o tom, fica com raiva, faz joguinho. Resultado? Ela sente e perde o respeito na hora. O homem estoico sente o impacto, mas não responde de forma infantil. Ele observa, ele dá espaço, ele entende que a emoção do momento não é o fim do mundo. Você quer respeito? Então mantenha o controle mesmo quando ela perder o dela. Erro número 2. Ser bonzinho demais. Você pensa que, se for gentil o tempo todo, se aceitar tudo calado, se for compreensivo sempre, ela vai gostar mais de você.
Mas ela não quer um sim ambulante. Ela quer um homem com limites. Um homem que sabe dizer não. Um homem que não tem medo de se posicionar. Você acha que está sendo maduro, mas está sendo invisível. Gentileza sem força é submissão. E submissão nunca foi atraente. Erro número 3. Viver em função dela. Você ajusta seus horários para se encaixar na agenda dela. Você muda seus planos para agradar. Você para de fazer o que ama para ter mais tempo com ela. No início, ela até pode achar bonito, mas com o tempo ela começa a te ver como alguém sem vida própria. E aí vem o desinteresse, a frieza. A clássica frase "você é legal demais, mas falta alguma coisa". O que falta é propósito. Falta você ter um eixo tão forte que nada gira fora dele. Erro número 4. Se abrir rápido demais. Você conheceu alguém. Gostou da vibe. Em poucos dias está contando tudo. Suas dores, seus traumas, suas inseguranças. E você acha que isso cria conexão. Mas não. Isso cria peso emocional. Ela não quer ser seu terapeuta. Ela quer ser sua parceira. Isso não quer dizer que você deva ser fechado, mas sim que você seja seletivo, que você entregue profundidade aos poucos, no tempo certo, com maturidade. Erro número 5. Depender da validação dela para se sentir homem. Ela responde rápido. Você se sente bem. Ela demora. Seu dia é arruinado. Ela te elogia. Você se sente no topo do mundo. Ela te critica, você desaba. Você virou um boneco emocional preso à reação dela. E isso é um erro fatal. Porque passa a mensagem clara de que sua identidade depende dela. E deixa eu te dizer uma verdade brutal. Ninguém deseja aquilo que precisa carregar. Um homem que se valida sozinho é um homem leve. E homens leves são desejados. Você está entendendo? Você pode ter presença, liderança, controle emocional, intelecto, propósito, mas se comete esses erros com frequência, você joga tudo no lixo. É como encher um balde furado. Você pode colocar toda a sua energia ali, mas nada vai durar. Agora, a pergunta é quantos desses erros você ainda comete? E mais importante, você está pronto para corrigi-los ou vai continuar sendo o mesmo homem de sempre, esperando resultados diferentes? Porque o próximo passo exige coragem. Vamos falar sobre a reconstrução, o processo de se tornar o homem que ela admira, respeita e deseja profundamente. Agora que você sabe o que destrói a sua imagem como homem, vamos falar sobre como reconstruir. Porque essa é a parte que realmente separa os homens comuns dos homens memoráveis. E antes de tudo, você precisa entender: ninguém vai vir te salvar. Não existe uma mulher que vá preencher o seu vazio. Não existe uma relação que vá resolver sua falta de direção. Não existe alguém que vá segurar sua mão e te ensinar a ser homem. Essa responsabilidade é sua, totalmente sua. E isso pode parecer pesado, mas também é libertador. Porque quando você entende isso, você para de esperar e começa a se mover. A reconstrução começa na solidão, sim, naquele silêncio onde você se encara de verdade, onde ninguém está te aplaudindo, onde você não está sendo desejado, elogiado ou aceito. É ali que você decide se vai continuar sendo frágil ou se vai se tornar inabalável. E não, isso não acontece da noite para o dia. Não é um vídeo, um livro ou uma frase motivacional que vai fazer isso por você. É repetição, é disciplina, é dor diária transformada em força silenciosa. Você quer presença? Aprenda a silenciar a mente. Treine estar onde está. Olhe nos olhos, respeite os espaços, sinta o momento sem pressa de dominar. Você quer liderança? Então pare de esperar ordens. Comece a decidir. Erre, corrija, caminhe. Liderar é se responsabilizar por si mesmo e pelos outros. Você quer controle emocional? Observe seus impulsos. Toda vez que quiser reagir, respire. Não diga nada no calor da emoção. Não atenda o telefone quando estiver irritado. Não envie aquela mensagem. Espere.
e pense como um general, não como um soldado perdido. Você quer ser admirado pela mente? Alimente sua mente com o que eleva. Pare de consumir lixo. Comece a estudar os grandes. Leia, escreva, questione. Pense antes de abrir a boca. E você quer propósito? Então pare de procurar sentido fora. Pare de tentar se encaixar. Pare de seguir o fluxo. Escute o que te incomoda no mundo. Talvez ali esteja o seu chamado. Reconstruir-se é ter coragem de quebrar a versão atual de si mesmo. Destruir tudo o que é frágil, tudo o que foi criado para agradar, tudo o que nasceu do medo de não ser amado. Você precisa se tornar um homem que não depende da validação feminina para existir, porque só quando você não precisa é que você se torna realmente atrativo. O estoico é respeitado porque ele é inteiro, ele não implora, ele não força, ele não se adapta a qualquer custo, ele vive alinhado com princípios, com virtudes, com autocontrole, e isso é poder. Agora, olha ao seu redor. Quantos homens você conhece que são assim? Quantos têm coragem de viver com essa disciplina? Poucos. Muito poucos. E é por isso que, quando você decide reconstruir-se nesse nível, você sai do grupo dos esquecíveis e entra no grupo dos inesquecíveis. Você passa a ser notado não pelo que diz, mas pela energia que carrega, pela tranquilidade no olhar, pela firmeza nas decisões, pela ausência de desespero. Você vira o cara que ela respeita, que ela ouve, que ela deseja não pelo que oferece, mas por quem se tornou. E não há nada mais poderoso do que isso. Então pare agora, respira fundo e pergunta para si mesmo: qual parte de mim precisa morrer para que o homem que eu realmente sou possa nascer? Se você tiver coragem de responder, a transformação já começou. Mas ainda tem um detalhe, uma peça final. Algo que ninguém fala, mas que define se a mulher vai te admirar por semanas ou por uma vida inteira. Você pode ter presença, liderança, controle emocional, intelecto afiado, propósito claro. Pode ter reconstruído a sua essência, pode ter deixado o menino para trás, pode já estar vivendo como um homem de verdade. Mas ainda assim, se faltar essa peça final, tudo pode desmoronar. Porque essa é a parte que mantém tudo unido. É o que transforma uma boa impressão em respeito permanente. É o que faz uma mulher olhar para você depois de meses ou anos e ainda sentir orgulho de ter te conhecido. A peça final? Coerência. Sim, coerência. Tão simples, tão subestimada, tão rara. Coerência é quando o que você fala está alinhado com o que você faz. Quando o que você promete se cumpre. Quando o que você mostra em público é o que você vive no privado. É quando sua energia não muda dependendo de quem está te olhando. É quando sua postura não se desmonta diante da rejeição, da crítica ou da tentação. Coerência é o maior símbolo de maturidade. E, por isso, é o maior afrodisíaco mental para uma mulher. Você pode ser firme por um dia, mas se vacila no segundo, ela sente. Você pode parecer confiante, mas se sua vida é cheia de contradições, ela sente. Você pode falar sobre respeito, valores, crescimento, mas se na prática vive caindo em velhos padrões, ela sente. E quando a incoerência aparece, o respeito some. Porque o respeito de uma mulher não é conquistado com frases. É conquistado com ações consistentes, com pequenos detalhes, com a constância silenciosa. E sabe o mais interessante? Ela nunca vai te dizer você é incoerente, mas vai sentir e vai se afastar. É por isso que muitos homens ficam confusos, acham que está tudo bem, acham que estão indo no caminho certo, mas não percebem que suas atitudes não sustentam o que dizem ser. Isso destrói tudo, porque o desejo feminino não sobrevive onde não há verdade. Você pode até enganar por um tempo, mas o tempo sempre revela quem você é de verdade. Marco Aurélio escreveu: seja como a rocha contra a qual as ondas batem. Ela permanece firme, enquanto as águas se quebram ao seu redor. Essa é a essência da coerência. Ser uma rocha,
mesmo quando tudo ao redor está em movimento. Ela vai te testar. A vida vai te testar. As suas próprias emoções vão tentar te sabotar. Mas se você mantiver o eixo, se você sustentar quem é, se você não se dobrar pelas conveniências do momento, você se torna raro. E homens raros não são esquecidos. Eles são reverenciados. Eles são lembrados com brilho nos olhos. Mesmo quando a relação termina, mesmo quando os caminhos se separam, porque ser coerente é ser íntegro. E integridade, meu irmão, é a base de tudo. Quer ser o homem que ela respeita até o último dia? Não quebre a própria palavra, não negocie seus valores, não viva para impressionar, viva para honrar. Coerência é silenciosa, mas grita dentro da alma de quem observa. E aqui está o ponto final dessa parte. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser congruente. Errar é humano, mas repetir o erro e fingir que está tudo bem é traição contra si mesmo. Seja o tipo de homem que, mesmo em silêncio, comunica força, que mesmo sozinho se mantém fiel ao que acredita. Esse é o verdadeiro estoico. Esse é o homem que transforma tudo ao seu redor. Esse é o homem que ela deseja em silêncio, mesmo que nunca confesse em voz alta. E agora que você entendeu isso, vamos tocar num ponto ainda mais profundo. Como ser forte sem se tornar frio. Como ser firme sem perder a conexão emocional. Como equilibrar razão e sentimento sem se perder em nenhum dos dois. Porque o verdadeiro poder está no equilíbrio. Existe uma linha muito fina entre ser forte e se tornar frio, entre ser racional e se tornar insensível, entre ter controle emocional e reprimir tudo o que sente até se tornar um bloco de gelo. E muitos homens, ao tentarem evoluir, caem nessa armadilha. Acham que ser estoico é nunca sentir, nunca demonstrar, nunca se abrir, nunca se emocionar. Mas deixa eu te dizer a verdade, homem que não sente não vive. E homem que não se conecta não inspira. A frieza não é um sinal de força, é um sinal de defesa, de trauma, de medo de se mostrar vulnerável e ser ferido de novo. Mas isso não é estoicismo, isso é fuga. O estoico sente tudo, mas escolhe o que fazer com o que sente. Ele não se fecha para o mundo. Ele se fortalece para lidar com o mundo. Sêneca dizia, sofrimento é parte do aprendizado. Ninguém se torna forte evitando a dor. Você quer ser um homem admirado por uma mulher? Então entenda isso. Ela não quer um robô emocional. Ela quer um homem que sente, mas que não se desmancha. Alguém que é firme o suficiente para proteger, mais humano o bastante para compreender. Você pode demonstrar que sente saudade, mas não precisa implorar por atenção. Pode se abrir sobre suas dores, mas sem transformar isso em dependência emocional. Pode ouvir um não sem perder a compostura. E sabe o que acontece quando você alcança esse equilíbrio? Você vira refúgio. Ela sente que pode ser vulnerável com você, sem medo de ser julgada, sem medo de ser ignorada, sem medo de que você vá desmoronar junto. Você vira o homem que aguenta o caos dela, sem se tornar parte dele. E isso é raro. O equilíbrio entre razão e sentimento é o que diferencia o homem estoico real do cara que apenas aprendeu a fingir que não liga. Você não foi feito para ser frio. Foi feito para ser firme. Frieza afasta, firmeza aproxima. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está fugindo dos sentimentos ou dominando-os? Porque existe uma diferença brutal entre esses dois. Fugir é evitar conversar. É sumir emocionalmente quando algo te incomoda. É fingir que está tudo bem quando não está. É virar pedra. Mas dominar é olhar para dentro, é sentir tudo o que está acontecendo e escolher sua resposta com calma, com consciência, com poder. Isso exige coragem, exige treino, exige presença. E adivinha o que isso desperta nela? Confiança. Quando uma mulher sente que você é emocionalmente maduro, ela baixa a guarda, ela relaxa, ela se entrega, porque ela sente que está diante de um homem inteiro.
Não é sobre se abrir demais, é sobre se mostrar verdadeiro, sem excessos, sem carência, sem vergonha. E se você faz isso com elegância, você marca presença na mente dela como poucos conseguem. Não pelo que você tem, mas por como você a faz sentir na sua presença. E isso só é possível quando você equilibra mente e coração, razão e emoção, firmeza e sensibilidade. Você quer ser forte? Seja vulnerável com consciência. Você quer ser admirado? Mostre que sente sem se perder no que sente. Esse equilíbrio é raro. E tudo que é raro é lembrado, é desejado, é valorizado. A partir de agora, se comprometa com isso, não fuja mais de si mesmo. Não reprima o que sente, mas também não seja refém disso. Essa é a verdadeira força masculina, e é essa força que cria conexão real. Aquela que resiste ao tempo, aos testes, à distância. E falando em testes, você está prestes a descobrir porque toda mulher, consciente ou inconscientemente, vai te testar. E como esses testes não são um problema, mas uma oportunidade de provar que você é o homem certo. Você pode fazer tudo certo, pode ser presente, forte, controlado, interessante, inspirador. Mas mesmo assim ela vai te testar. E se você não entende o motivo, vai achar que ela é manipuladora, vai reagir mal, vai se perder emocionalmente e vai destruir tudo o que construiu. Mas escuta com atenção, toda mulher testa, porque todo ser humano testa. A diferença é que os testes dela vêm de uma necessidade inconsciente de proteção, de segurança, de verdade. Ela quer saber esse homem é mesmo quem ele diz ser. Ele vai manter a postura quando for desafiado. Ele é firme ou frágil. E você sabe por quê? Porque palavras não são prova. Presença, sim. Postura, sim. Reação sob pressão, sim. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Ela não quer que você reaja bem só para agradar. Ela quer que você reaja bem porque é quem você realmente é. E se você colapsa diante de um teste, ela entende ele estava só encenando. Exemplo, ela faz um comentário provocador. Algo que parece desnecessário, um pouco frio, talvez até desrespeitoso. Se você responde com drama, com raiva, com insegurança, ela sente que você não está pronto, não está firme, não é seguro. Mas se você olha, sorri com leveza, se responde com tranquilidade, se mantém no seu centro, sem perder o eixo, ela sente algo mais profundo. Ele é confiável. Ela não vai te dizer isso. Ela talvez nem perceba conscientemente, mas o corpo dela, a alma dela vão reagir com admiração. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Nos relacionamentos, a melhor prova de valor é não descer o nível da situação. Você quer passar nos testes? Então pare de levá-los para o lado pessoal. Pare de reagir como um menino ofendido. E comece a observar como um homem atento. Você precisa entender, ela está tentando encontrar o seu limite. Ela quer saber se você é firme ou moldável demais. E se você falha nesse ponto, ela não vai discutir. Ela só vai sentir e se distanciar. Os testes aparecem de formas sutis, uma brincadeira ácida, uma pequena contradição, uma ausência de resposta, uma tentativa de te tirar da zona de conforto. Você não pode controlar isso, mas pode controlar o que faz com isso. E aqui entra a maior diferença entre o homem comum e o homem estoico ou comum. Quer provar valor. O estoico revela valor no silêncio, na reação calma, na firmeza inabalável. Ele não tenta vencer o teste, ele simplesmente não se abala com ele, e isso é o suficiente. Quando você mantém sua postura mesmo sob tensão, você comunica uma coisa clara: eu sou o mesmo com ou sem o seu apoio. E isso é irresistível, porque mostra que você tem base, que você não está disponível emocionalmente de qualquer forma,
que você não cede fácil, que você é sólido. Ela pode até não entender o porquê, mas vai se sentir atraída, respeitosa, conectada, porque passou pelo teste e encontrou um homem de verdade. Agora, um aviso: você vai falhar em alguns testes. E tudo bem, o que te torna grande não é nunca errar, é voltar para o centro rápido. É pedir desculpas sem se curvar. É reconhecer sem implorar, é aprender sem perder a dignidade. E sabe o mais curioso? Quando você começa a agir assim, os testes diminuem. Não porque ela parou de testar, mas porque você já provou que está pronto. E é nesse ponto que o jogo muda. Você para de andar em ovos e começa a liderar com naturalidade, a fluir, a crescer, a inspirar. E tudo isso começa com uma simples decisão: não reagir. Observar, escolher, responder como um rei, não como um peão. Porque o verdadeiro homem estoico não se deixa dominar nem pelos testes, nem pelos elogios. Ele é quem é, sempre. E agora que você entende isso, vamos falar sobre o próximo nível: como despertar desejo verdadeiro, sem jogos, sem manipulação e sem precisar correr atrás. Você já entendeu os desejos ocultos, já viu os erros que matam o respeito, já aprendeu como reagir aos testes. Agora vem o que todo homem quer saber: como despertar desejo verdadeiro. Não interesse momentâneo, não atração baseada em aparência, desejo real, duradouro, instintivo. E aqui está o segredo que muda tudo: desejo não é causado, desejo é permitido. Você não faz ela te desejar. Você cria um espaço interno tão poderoso que o desejo aparece como consequência. E o que cria esse espaço? 3 coisas: presença, mistério e intensidade emocional controlada. A presença é o seu estado, a forma como você está ali, sem precisar ser notado, seu silêncio firme, seu olhar que observa, sem pressa, sua postura, relaxada mas viva. Ela sente, ela percebe, ela responde. O mistério não é fingir que está ocupado, não é demorar para responder mensagem, é ser um homem com uma vida tão completa que ela sabe que não é o centro do seu mundo. É não se revelar por inteiro de uma vez, é deixar espaço para ela imaginar. É não colocar tudo na mesa de cara, porque o que é completamente revelado perde valor. E por fim, há intensidade emocional controlada. É saber gerar momentos onde ela sente algo forte, mas sem forçar, sem exagerar, sem parecer carente. É saber conduzir uma conversa profunda, olhar no olho e dizer uma verdade que a faz pensar, fazer uma pausa no momento certo, tocar o ponto sensível com leveza, sem invadir. Essa é a dança, entre a calma e o impacto, entre o silêncio e a presença, entre a lógica e a energia emocional. Mas aqui está o que separa os fracos dos grandes. Você precisa ser tudo isso sem esperar retorno imediato. Você não age assim para conquistar. Você age assim porque é quem você se tornou. O homem que provoca desejo verdadeiro não corre atrás. Ele caminha no próprio ritmo. E quem quiser acompanhar é bem-vinda. Ele não disputa a atenção, ele não se desespera por resposta, ele não muda quem é por medo de perder. E esse posicionamento é magnetismo puro. Quer saber por quê? Porque as mulheres vivem cercadas de homens que estão o tempo todo tentando impressionar, tentando parecer interessantes, tentando agradar, tentando ser o cara. E quando ela encontra um homem que não tenta só, ela para. Ela observa, ela se sente atraída por algo que não consegue explicar, porque é raro, porque é sólido, porque é real. O homem estoico não precisa jogar, porque ele já venceu o jogo interno, ele já se conhece, já se perdoou, já se reconstruiu. Ele não precisa provar, ele simplesmente vive com propósito e tudo ao redor dele se alinha. Quer despertar desejo real? Pare de agir com pressa, pare de tentar agradar, pare de falar demais, pare de colocar ela no pedestal, seja inteiro, seja presente, seja você no seu melhor e principalmente seja um desafio emocional. Ela precisa
Sentir que, para se conectar com você, ela também vai ter que subir o nível, vai ter que crescer, vai ter que se alinhar. O homem que qualquer mulher deseja não é o que se adapta a todas, é o que se alinha com poucas, porque é seletivo. E essa seletividade, misturada com propósito, paz interior e intensidade, é o coquetel mais poderoso de atração que existe. Você quer que ela pense em você mesmo quando está longe? Você quer que ela sinta algo diferente só de estar perto? Então seja raro, não por estratégia, mas por essência. Porque no fim das contas, não é sobre ela te desejar, é sobre você se tornar impossível de ser ignorado. E agora que você entendeu como despertar esse desejo, vamos falar do ponto mais perigoso: como não se perder dentro da relação. Como manter seu valor mesmo depois que ela já te escolheu. Porque o verdadeiro jogo começa depois da conquista. Conquistar uma mulher é só o começo. A verdadeira prova vem depois. Nos dias comuns, nas rotinas silenciosas, nos momentos em que não há mais mistério e só resta a realidade. E é aí que muitos homens desmoronam. Eles vencem o jogo da atração e perdem o da permanência, porque confundem conquista com fim da jornada. Acham que, agora que ela está ali, podem relaxar. Parar de crescer, parar de cuidar da própria presença, parar de se mover com propósito. E o que acontece? Ela começa a sentir. A energia muda, a admiração enfraquece, a presença masculina some, e então ela se afasta, não por maldade, mas porque ela sente que o homem que ela escolheu desapareceu. O problema não é você amá-la, o problema é você se abandonar no processo. Homens estoicos entendem que o amor não pode substituir a missão, que o carinho não pode substituir a identidade, que estar com alguém não pode significar perder a si mesmo, porque o desejo feminino morre quando você se entrega demais e esquece quem você era. Você quer continuar sendo respeitado dentro da relação? Então nunca pare de evoluir. Ela precisa olhar para você e perceber que você ainda está crescendo, que você continua aprendendo, que você segue fiel aos seus princípios, que você se cuida, se observa, se fortalece. A maioria dos homens muda depois que conquista. Fica preguiçoso, carente, dependente. Começa a colocar toda a energia na relação e esquece de colocar energia em si mesmo. E aí, lentamente, vira mais um bonzinho, mais um previsível, mais um sem direção. A mulher sente isso. E por mais que ela goste de você, ela perde o desejo, e o desejo, meu irmão, não obedece lógica. Ele obedece energia, postura, consistência. Sabe o que faz uma mulher desejar um homem por anos? Ver que ele não parou de crescer, que ele não se acomodou, que ele ainda é admirável. E não, isso não significa se afastar, significa não se anular, significa continuar sendo o homem que ela escolheu e mais, porque você se expande, você sobe o nível. Ela precisa ver que estar com você é caminhar com alguém que puxa para cima, não alguém que se torna dependente da relação para existir. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Se você se perde porque ela mudou, porque a fase esfriou, porque a rotina apareceu, porque sua força estava nela e não em você. E aí vem o erro fatal: você começa a tentar reconquistar, a se desesperar, a fazer mais do que fazia, a buscar atenção, a virar sombra do que foi um dia. Mas o que reconquista não é insistência, é retorno ao centro. Quando você volta se ela sente. E aí sim, ela volta o olhar para você. Porque sente novamente o que a atraiu no começo: força, clareza, inteireza. Quer manter o valor depois que já foi escolhido? Então nunca esqueça: você é o pilar, não o acessório. Você é o eixo, não o adorno. Você é o homem. E o homem verdadeiro não se anula, nem vira sombra para agradar. Ele ama, mas não depende. Ele cuida, mas não se dobra.
Ele se entrega, mas nunca se perde. E é por isso que ele é respeitado, desejado, admirado. Agora escuta isso. Você está disposto a perder a si mesmo só para manter alguém que talvez nem admire mais quem você se tornou? Se a resposta for não, então mantenha sua essência firme. Evolua por você, transborde. E se ela quiser caminhar ao seu lado, ótimo. Se não, você segue. Porque o verdadeiro homem não precisa implorar para ficar. Ele precisa apenas continuar sendo. E agora, vamos falar sobre o maior erro que um homem com valor pode cometer: tornar-se emocionalmente previsível. Esse erro mata o mistério. E sem mistério não há desejo. Você já percebeu que, com o tempo, muitos relacionamentos esfriam? O que antes era intensidade, admiração, desejo, se transforma em rotina, silêncio desconfortável e desconexão. E não é porque o amor acabou. É porque algo muito mais sutil aconteceu. Você se tornou previsível. E não existe nada que mate mais o desejo feminino do que um homem emocionalmente previsível. Ela já sabe o que você vai dizer, como você vai reagir, quais palavras vai usar, como vai tentar agradar. Ela já sabe que se ficar fria, você vai se desesperar. Que se fizer joguinho, você vai correr atrás. Que se te ignorar, você vai implorar atenção. Você virou um livro aberto, e livros abertos demais deixam de ser interessantes. Mas escuta isso com atenção. Ser previsível emocionalmente não significa ser estável. Significa ter perdido a própria profundidade. E aqui está o erro brutal. Na tentativa de manter a paz, você eliminou o mistério. Na tentativa de agradar, você perdeu a intensidade. Mas ela não quer viver com um robô gentil. Ela quer sentir que está ao lado de um homem vivo, um homem que tem camadas, um homem que surpreende com maturidade. E não, isso não tem nada a ver com joguinhos. Jogos cansam, mas mistério bem posicionado alimenta o desejo. Você quer ser interessante por muito tempo? Então nunca revele tudo de uma vez. Nunca entregue sua alma nos primeiros encontros. Nunca responda sempre da mesma forma. Nunca reaja como um cachorro condicionado ao som do clique. Marco Aurélio dizia: adapte-se às circunstâncias, mas nunca perca o controle sobre si mesmo. Essa é a chave. Você pode ser gentil, intenso, amoroso, mas precisa manter sua essência em movimento. Precisa crescer em silêncio. Precisa revelar novas versões, suas ao longo do tempo. Isso é o que prende o olhar. Isso é o que mantém o fogo aceso. Não são flores, não são presentes. É a sensação constante de que ela está diante de um homem que ainda está se descobrindo e que ainda tem mais a mostrar. Você precisa manter o elemento da surpresa. Não com atitudes forçadas, mas com evolução autêntica. Você começa a ler algo novo, a explorar um novo projeto, a falar com mais clareza, a se posicionar com mais firmeza. Ela percebe, ela sente, ela admira. E aqui está o ponto-chave: mistério não é omissão, é profundidade não entregue de uma vez. Você se torna imprevisível emocionalmente quando não responde mais no impulso, quando deixa o silêncio fazer parte da conversa, quando não cede a todos os convites, quando aparece menos, mas aparece melhor. Isso faz dela uma mulher em busca e faz de você um homem em expansão. O previsível se acomoda, o previsível se repete, o previsível cansa, mas o imprevisível com integridade intriga, desperta, fascina. Ela pode não entender porque pensa em você o tempo todo, mas a verdade é que ela sente que ainda não te decifrou por completo. E isso mantém o jogo vivo, o respeito vivo, o desejo pulsando. Mas a tensão imprevisível não significa instável. Não é sobre mudar de humor como um adolescente, é sobre ser uma presença que evolui, que surpreende pelo crescimento, não pela contradição. O homem estoico é assim.
Ele não é repetitivo, ele é consistente, mas sempre em expansão. Ele não gira em torno de ninguém, ele caminha e quem acompanha vive algo novo todos os dias. Você quer isso? Então abandone os padrões viciados de comportamento. Pare de reagir sempre igual. Não entregue sua alma de bandeja. Não facilite tanto o acesso emocional. Crie espaço, crie ar. Crie profundidade. Ela vai agradecer. Mesmo que nunca diga, porque ela não quer tudo agora. Ela quer descobrir você com o tempo e perceber que quanto mais tempo passa, mais interessante você se torna. Esse é o segredo, ser inesgotável. E agora que você entendeu isso, vamos falar sobre o maior ato de respeito que um homem pode ter por si mesmo, a capacidade de ir embora. Quando perde a si mesmo que ainda a ame. Esse é o ápice do valor masculino, e poucos têm coragem de chegar lá. Poucos homens vão entender o que você está prestes a ouvir, e menos ainda vão ter coragem de viver isso na prática. Porque o que eu vou te dizer agora dói, mas também liberta. Existe um momento em que você percebe que mesmo amando você está se perdendo. Mesmo sentindo desejo, carinho, conexão, você está se afastando da sua essência. Está se anulando. Está vivendo com medo. Está traindo quem você se tornou só para manter alguém ao seu lado. E aqui está a verdade mais dura que um homem de valor precisa ouvir: amar não é o bastante. Não quando o amor te exige abandonar sua missão. Não quando o amor te cobra silêncio diante da injustiça. Não quando o amor vem carregado de desrespeito, disfarçado de intensidade. Você foi feito para mais. Você foi feito para caminhar inteiro. E se para manter alguém você precisa se quebrar por dentro, você precisa ir embora. Mesmo que doa, mesmo que seu corpo peça para ficar. Mesmo que tudo em você queira tentar mais uma vez. Marco Aurélio dizia: se dói, mas é certo, então é força. Se conforta, mas é covardia, então é fraqueza. E quantos homens vivem no conforto da covardia, segurando relações mortas só porque têm medo do vazio. Mas o vazio que vem depois da coragem é o solo fértil da reconstrução. É ali que você volta para si, é ali que você se reencontra, é ali que você se lembra de quem era antes de começar a implorar por amor. Porque ninguém te respeita quando você desiste de si mesmo. E ela sente, ela percebe, ela pode até pedir para você continuar, mas se lá no fundo você já não é mais o mesmo homem, ela vai parar de te admirar. E onde não há admiração, não há desejo, não há futuro, só sobrevida. Você quer ser o tipo de homem que ela lembra com os olhos brilhando? Então tenha coragem de ir embora quando sua alma começar a gritar por você. Não por orgulho, mas por honra, não para ferir, mas para se curar. O homem estoico não foge da dor, ele atravessa, ele sente tudo, mas ele escolhe o caminho que preserva sua integridade, porque no fim das contas, a mulher certa vai admirar o homem que é capaz de se afastar por amor próprio. E a errada vai te odiar por não ser mais manipulável. Ambas reações são sinais claros de quem merece estar ao seu lado. Então guarda isso: amar é nobre, mas amar a si mesmo é essencial. E se for preciso seguir, siga em pé, sem ódio, sem medo, sem implorar, com silêncio, com respeito, com elegância. Porque o homem que tem coragem de ir embora por amor próprio é o homem que nunca mais aceita migalhas, nunca mais se curva, nunca mais esquece quem é. E esse tipo de homem nunca anda sozinho por muito tempo, porque o mundo inteiro sente sua presença, sua postura, sua verdade. E mais cedo ou mais tarde a mulher certa vai reconhecer isso. E vai saber: esse é um homem que nunca vou conseguir dominar, mas sempre vou querer seguir. E agora que você entendeu isso, estamos quase no fim. Mas falta uma coisa: a síntese de tudo. O que transforma desejo em legado, conquista em marca, relacionamento, em história. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas sobre mulheres, não é apenas sobre desejo, atração ou conquista. É sobre você.
sobre quem você escolhe ser, sobre a forma como você se posiciona diante do mundo, sobre como você se trata quando ninguém está olhando. Você entendeu que uma mulher deseja presença, mas que a presença só nasce quando você cala o barulho interno. Quando aprende a estar onde está, sem pressa, sem carência, sem distração. Você entendeu que ela deseja liderança, mas não uma liderança imposta. Uma que nasce da clareza, da direção, do movimento firme de quem não espera o mundo decidir. E por ele, você entendeu que ela deseja controle emocional, mas que esse controle não é rigidez, é maturidade, é escolher quando responder e não se tornar escravo de cada emoção que passa. Você entendeu que ela deseja admirar a sua mente, mas que isso só acontece quando você alimenta essa mente com grandeza, com ideias poderosas, com silêncio produtivo, com questionamentos que poucos têm coragem de fazer. Você entendeu que ela deseja que você tenha propósito, mas não qualquer propósito. Um que te levanta todo dia com força nos olhos. Um que guia suas decisões e que te faz impossível de ser manipulado. Você aprendeu que erros pequenos sabotam homens grandes, que previsibilidade emocional é veneno, que se perder dentro da relação é desaparecer aos poucos. Você aprendeu que ela vai te testar e que você não deve se explicar, deve apenas sustentar sua postura, porque sua verdade não precisa de legenda. Você aprendeu a despertar desejo sem esforço, sem jogos, sem correria, apenas sendo, evoluindo, expandindo. Você aprendeu a ir embora quando necessário, mesmo amando, mesmo doendo, porque sua dignidade vem primeiro. E agora, aqui, falta entender uma última coisa. Você não está aqui para ser escolhido. Você está aqui para se tornar inesquecível, não por ser perfeito, mas por ser real, por ser firme, por ser raramente coerente num mundo que gira em torno da aprovação. Você quer ser lembrado? Então não fale demais. Haja, não se justifique, caminhe, não queira agradar, seja íntegro. Você quer ser desejado? Então seja um homem que honra sua palavra, que não se dobra por conveniência, que não mendiga afeto, que transborda tanto que quem não souber lidar com sua presença se afasta por conta própria. Esse é o caminho. Simples, difícil, raro, mas verdadeiro. E sabe o que acontece quando você chega nesse ponto? Você deixa de correr atrás de respostas e começa a ser a pergunta que ninguém consegue ignorar. Você deixa de querer conquistar e começa a encarnar o tipo de homem que carrega consigo um legado. Porque no fim, a mulher certa não vai querer te prender. Ela vai querer te acompanhar. E se for para ser, vai ser com verdade, com força, com leveza. E se não for, você continua, com a mesma calma, com o mesmo foco, com o mesmo respeito por si mesmo. E isso é liberdade. Agora que você chegou até aqui, você tem uma escolha. Voltar para a rotina de sempre, fingir que não ouviu nada disso, que não sentiu o que sentiu, que não entendeu o que entendeu, ou você pode decidir se tornar esse homem, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, não para impressionar ninguém, mas porque algo dentro de você despertou. Talvez você tenha percebido que se perdeu, que tem se doado demais, que se calou quando devia se posicionar, que se entregou sem propósito, que viveu implorando por atenção quando, na verdade, deveria estar construindo uma presença tão forte que o mundo inteiro sentisse sua ausência quando você sai. Essa é a virada. Esse é o ponto de ruptura. E você está nele agora. Você pode ignorar, ou pode usar isso como combustível, como sinal, como chamada. Então, se isso te tocou de verdade, se esse vídeo te entregou algo que ninguém te disse antes, mostre que você está pronto. Curte esse vídeo agora, mas não por mim, por você.
Para firmar esse compromisso, comenta aqui embaixo: eu escolho ser inesquecível, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas nessa jornada. E principalmente, se esse conteúdo te entregou. Valor, se inscreve agora, porque esse é só o começo. Aqui você não vai ouvir frases prontas, você vai ouvir verdades duras, claras, libertadoras, e cada novo vídeo vai te lembrar de algo essencial, que ser homem é um privilégio. Mas ser homem de verdade é uma missão para poucos, uma missão para você.